Boa noite a todos, irmãos. Como diz a palavra e os discípulos, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Eu gosto desses louvores que foi tocado, né? São louvores que tem um aí que é muito antigo, né? Badia e eu nós conhecemos, o segundo, né? Eu fiquei pensando como tem alguém que ainda não ama esse Deus, né? Como tem pessoas que preferem amar o diabo. É assim, por mais que talvez nós não tenhamos tudo aquilo que desejamos, né? Não somos tudo aquilo que queremos ser, às vezes, no nosso orgulho, né? Ainda assim, né? É inconcebível você não amar a Deus, porque se a gente for pensar nas coisas mais básicas, nenhum de nós aqui pode produzir uma coisa mais básica que nós necessitamos. Quem é que pode produzir o ar que respiramos? Né? Como diz a palavra de Deus, né? Quem pode tornar um cabelo branco sendo preto? Pode. Você não pode mudar um fio do seu cabelo. Aliás, você nem consegue fazer um fio do seu cabelo, que tem mais de 100 mil, você não consegue fazer um. Como que você não reconhecer? Como que a gente olha para tudo isso que a gente vê, o horizonte, todas as coisas? Lembro que um pastor uma vez falou, irmão, você quer valorizar Deus? É simples. Se você pegar um milho, levar no laboratório, você faz um igualzinho, mas planta para você ver se ele nasce. Você não consegue fazer ele nascer. Você pode pegar algumas coisas ali, umas essências e fazer, fica bonitinho, né? Dá até para... a olho nu, talvez você até confunde qual que é aquele que é natural e o outro que é artificial. Mas a hora que joga na terra, você sabe quem Deus criou. Então ele falou, é simples assim. Uma semente, você pode criar, mas você não pode fazer ela nascer e brotar. A não ser que você pegar e clonar a de Deus, né? Tirar alguma coisa dali. Do nada você não faz nascer. E como não amar um pai tão amoroso? Nós vamos falar hoje da parábola do filho pródigo, mas essa parábola devia ser a parábola do pai amoroso, porque o pai interage muito mais nessa parábola do que os dois filhos. A figura central é a dele, não é a dos dois filhos. Ainda que os dois filhos tenham uma relevância para que o pai, né, chega nisso, mas ali é demonstrado todo o amor do pai. É todo o amor de Deus é transferido nessa parábola para nós, né? Essa parábola, ela está, se vocês quiserem abrir já, em Lucas 15, 11. Antes de Jesus proferir essa parábola, ele conta mais duas parábolas, que é a parábola da dracma perdida, né? Que é a dracma é um dinheiro, uma moeda, que a mulher perde, ela vai lá, varre toda a casa, muda os móveis, até encontrar esse dinheiro dela. Depois ela fica feliz, faz uma festa com suas amigas. E tem a parábola da ovelha perdida, que essa aí todo mundo conhece, né? Que esse pastor vai lá, a hora que ele vai contar as ovelhas, ele aparta as ovelhas, só que ele vai contar, falta uma. Ele tinha 100, faltou uma. Ele larga todas lá e vai buscar aquela que se perdeu. E ele se alegra quando encontra, joga ela nos ombros e traz de volta. E tem a parábola do filho pródigo, que é a terceira, que também quando o filho volta ele se alegra, também faz uma festa. Então são três, digamos assim, três alegrias, três festas, em três parábolas. E nós vamos falar dessa parábola, mas para a gente entender um pouquinho essa parábola, no 15:1, no 15:1,
começa o entendimento dessa parábola. Jesus conta essa parábola, começa a contar essas parábolas por causa dessas pessoas que estão ali reunidas. Então ele vai fazer uns paralelos aqui para a gente entender. Então, vamos ler o 1 e o 2 para nós entendermos. Depois nós vamos ler a parábola. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Percebeu aí que chegaram 2 grupos de pessoas, 3 grupos? Chegaram os publicanos, chegaram os pecadores. E depois os fariseus, que eram aqueles que detinham a palavra, os religiosos, né? Que pregavam, que eram os escolhidos, o primeiro povo de Deus, e que tratavam um não-judeu como um cachorro, como um cão, a Bíblia diz, como cães. Então, e como Jesus era um judeu, e os judeus não se misturavam, não comiam com pecadores, e a Bíblia fala que toda hora, toda vez que Jesus ia pregar, ia a algum lugar, eles estavam atrás, mas não era para ouvir a palavra. Eles estavam atrás ali para ver se eles viam alguma falha em Jesus, se ele burlava a lei em algum ponto, para quê? Para pegar e massacrar ele, condenar ele. Falar aí, o senhor disse que está cumprindo a lei, está cumprindo nada que o senhor acabou de fazer. Tentaram pegar ele na violação do sábado e várias outras coisas, né? Então eles estavam ali, aquelas pessoas estão ali para tentar te derrubar. Então os fariseus eram mais ou menos assim, sabe? Quando você está querendo fazer o bem e tem alguém para te derrubar, é mais ou menos assim, ele está tentando tramar alguma coisa para poder dizer que esse bem que você está fazendo não é certamente um bem tão assim como todos estão esperando. Então esses fariseus, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: ou seja, sendo judeu, recebe e come com pecadores? Como assim? Judeu não pode fazer isso. Então, aí Jesus fala dessas 3 palavras, mostrando que a recuperação, a salvação daquilo, o achar, o trazer de volta, que é o importante. Mais propriamente, a parábola mais dirigida a eles, aos próprios fariseus, é essa do Lucas 11, que é a parábola do filho pródigo, para a gente entender. Então nós vamos começar a ler e depois nós vamos fazer uma oração. Então vamos lá em Lucas 15, 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: dá-me a parte dos meus bens que me pertence. Ou seja, o pai tinha uma fazenda, e um dos filhos falou: olha, eu quero minha parte já. Me dá minha parte, a outra parte o senhor deixa para o meu irmão. E esse senhor, o pai, o dono da fazenda, repartiu-lhe os haveres. E em poucos dias depois que ele tinha repartido, o filho mais novo, que pediu os bens, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ou uma terra distante, algumas Bíblias. E ali, quando ele partiu para lá, naquele lugar que ele chegou, ele dissipou ou desperdiçou os bens que ele tinha herdado do pai, vivendo dissolutamente, ou seja, ao seu bel prazer, né? Fazendo tudo que ele tinha vontade. E havendo ele gastado tudo, quando ele acabou o dinheiro, houve naquela terra uma grande fome. Isso Jesus contando essa parábola, irmão, para aquelas pessoas. E ele começou a passar necessidades. E se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. Então ele chegou a um outro fazendeiro, o fazendeiro contratou ele para cuidar dos porcos da fazenda. E ali, quando ele chega ali, como tinha tido uma grande fome, ele já tinha dissipado os bens, chegando ali, quando ele começou a cuidar dos porcos, ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Essas bolotas são alfarrobas, né?
também algumas Bíblias. Quando ele chega ali, que ele chega no fundo do poço, ele cai em si. Aí, tornando em si, ele para pensar, ele fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? Ele está dizendo, olha, até os empregados do meu pai têm abundância de pão. Eu, sendo filho, estou aqui passando fome. Lembra que foi ele que quis sair da presença do pai. O pai nunca mandou ele sair de casa. Mas ele teve o quê? Ele fez uma reflexão. Ele falou, peraí, não posso continuar aqui, mas vamos continuar lendo. Aí, o que ele faz? Depois dessa reflexão, ele pensou assim, olha, ele fez um cálculo, ele começou a ensaiar um discurso de pedido de perdão. Ele disse assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Isso ele estava fazendo esse discurso lá no chiqueiro, para falar com o pai dele, porque ele queria voltar para casa, porque ele estava numa situação muito precária, né? E aí, ele dizia no seu coração, eu vou dizer para o meu pai que eu já não sou digno de ser chamado teu filho, para ele fazer-me como um dos teus empregados, ou dos teus trabalhadores. E levantando, depois desse ensaio de pedido de perdão, ele foi para o seu pai, e quando ainda estava longe de chegar em casa, né, viu o seu pai, e que se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Ou seja, quando o pai dele viu esse filho longe ainda, fez o quê? Olhando para ele, fala, meu filho está voltando. Saiu numa corrida para poder encontrar ele antes que ele chegasse. E levantando o seu pai, né, foi para ele, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e de íntima compaixão, correndo, lançou no pescoço e o beijou, encontrou seu filho. E o filho disse, aí vem o discurso que ele tinha programado para o pedido de perdão. Falou, agora eu vou fazer aquilo que eu falei lá no chiqueiro, quando eu estava lá. Então ele falou, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos, prestou atenção que o pai não deu muita atenção porque ele falou? Não está escrito assim, mas o pai então atentamente ouvindo o pedido de perdão. Não, mas o pai estava o quê? Preocupado em achar uns servos ali já para pedir algumas coisas para esse filho. Então enquanto ele ainda falava, o pai falou, vem cá vocês. Aí pai disse ao seu servo, verso 22, disse aos seus servos, trazei a melhor roupa, vestilho, e ponde um anel na sua mão, e sandália nos pés dele. E trazei um bezerro cevado, um bezerro já criado, gordo, no ponto de abate, né? E matai-o, e comemos, e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, ele e os empregados. Lembra que eu falei que ele tinha mais um filho? O filho não apareceu, o segundo filho ainda. Agora vai aparecer o segundo filho na história. E, verso 25, e o seu filho mais velho estava no campo. Por isso que ele não tinha aparecido ainda na festa. Estava no campo. E ouviu a música e as danças. Uma festa, né? Logicamente teria música e dança. E chamando um dos seus servos, o filho dele mais velho, chamou um dos servos para perguntar. E ele disse, chama um servo, perguntou o que era aquilo. Aquele barulhão todo, aquela festança, né, na casa dele. Porque não era de costume acontecer isso. E o servo lhes disse, veio o teu irmão, ou seja, seu irmão voltou, né, das viagens dele, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Ou seja, por ele ter voltado vivo e sadio, o teu pai resolveu fazer uma festa e recebeu ele, e está todo mundo confraternizando, participando dessa alegria do seu pai. Mas o filho mais velho, verso 28, né? O que aconteceu com ele? Ele se indignou.
ele não ficou satisfeito do pai se alegrar com o filho e matar aquele novilho para fazer a festa. E não queria entrar na festa, não queria participar. Mas nós vamos ver por que ele não queria participar. E saindo o seu pai, quando o filho chega lá, o filho mais velho chega e não quer entrar, o pai viu que ele estava lá de fora, o pai rogava-lhe que entrasse com ele. Ou seja, meu filho, vamos entrar, né? É um dia festivo. Seu filho, o teu irmão, estava perdido e foi achado, foi morto e reviveu. É hora de comemorar. Ele está são e salvo. Nós somos uma família. Mas ele não quis entrar. Aí, o que acontece? Ele entrasse com ele. Mas aí o filho mais velho, já indignado, meio nervoso, falou, agora eu vou, vai ser uma boa oportunidade para mim falar tudo que eu tenho vontade com meu pai. Mas respondendo ele, verso 29, né? Parte B já. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, segundo o filho falando, sem nunca transgredir, ou sem nunca deixar de cumprir uma ordem tua, sem nunca transgredir um mandamento, e o Senhor nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com meus amigos. E vindo, porém, aí ele vai falar do irmão dele, e vindo, porém, este teu filho, você viu que ele já não chamou nem de irmão, este teu filho, como se o filho fosse filho de outra mulher com o pai dele, não com a mãe dele. Vinde esse teu filho aí que desperdiçou os teus bens, ou seja, a metade da tua fazenda que nós conseguimos com muito suor, trabalhando, desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado para ele? Ou seja, eu que nunca deixei o Senhor, sempre fiz tudo que o Senhor mandou, esse aí foi sempre rebelde, sempre quis ir embora, só não foi porque não era maior de idade. O dia que ele ficou maior de idade, ele foi embora, largou o Senhor. O Senhor sabe que ele não poderia ter pedido a herança em vida para o Senhor, porque o judeu só podia pedir herança depois, só podia herdar a herança depois que o pai morria. O que ele disse aí, na presença do Senhor, foi o seguinte, eu preferia que o Senhor tivesse morto, porque quando um filho pedia herança para o pai ainda vivo, ele estava dizendo, olha, o senhor está demorando muito para morrer, já que o senhor não morre, me dá herança, o senhor já devia ter morrido para me herdar a minha parte. Então o filho, possivelmente, nas entrelinhas, estava descascando o verbo para o pai dele, ou seja, mostrando, tentando denegrir a imagem do filho, o máximo que ele podia para quê? Para que o Senhor repensasse naquela festança, tudo que estava fazendo, para um sujeito, vamos dizer assim, ordinário, né? Na visão do filho mais velho, né? Que não valia nada, né? Um vagabundo que não prestava, que pegou a metade dos bens e jogou tudo fora com as meretrizes. A Bíblia não fala isso, o irmão mais velho fala isso, acusa ele disso, mas a Bíblia não fala que ele gastou dissolutamente. Gastar dissolutamente é gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Gastar em tudo quanto é baboseira, tudo que você quer fazer, né? Tem pessoas que pagam milhões de reais por alguma coisinha insignificante, só para ganhar talvez como é que fala? Quando bate o martelo lá, um leilão, gasta milhões, às vezes aquilo não vale quase nada, mas ele quer mostrar que ele foi o comprador que pagou mais caro, né? E aí, então ele vai discorrendo e dizendo isso. Aí, o pai dele, olha que legal, o pai dele faz o seguinte, ele lhe disse, o pai dele, depois que ele fez todo o discurso de raiva, o pai dele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Claro, a outra metade, a primeira metade, o outro já gastou, então essa era dele. Ou seja, eu já estou morando de favor para você, porque a herança é sua já. Eu já estou morando de favor aqui, né? Então, e tu sempre estás comigo. Ou seja, o que ele está respondendo para ele? Se você tivesse me pedido um cabrito, você já tinha matado 10 para você. Ou seja, você sempre está comigo. Ou seja, tudo que eu tenho é seu. Você sempre está comigo. Por que você está me pedindo esse cabrito? Se nós estamos aqui, o cabrito é tudo seu. Ou seja, você não usufruiu porque você não entendeu.
o pai que você tem. Entende? Você não me conhece. Se você me conhecesse, você poderia ter comido vários cabritos, seus amigos. E aí ele diz assim, olha, todas as coisas minhas são tuas, ou seja, já são tuas, não são mais minhas. 32 para terminar, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão, tá vendo? Estava morto e reviveu, e tinhas perdido e se achou. Vou fazer duas comparações aqui, para não entrar muito em teologia, né? Senão não dá para falar o que eu quero falar sobre o texto. Lembra que, vamos aqui para o verso 1, vamos orar primeiro. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, diante de dois filhos, Pai, dois seres humanos, Pai. Na verdade, os dois era muito complicado, Pai. Mas um ainda achou graça diante dos seus olhos, Pai. Mas os dois era complicado, Pai. O Senhor teve que lidar com essas duas situações. E o Senhor lidar com todos nós aqui, todos nós somos complicados também, Senhor. Mas o Senhor, aqui como nesse texto, tratou tanto bem o filho mais novo como o filho mais velho, Pai. O Senhor deixou ele descarregar a raiva, Pai. E o Senhor sobriamente, Pai, mostrou a ele, Pai, que ele não tinha compaixão, não tinha amor, Pai, pelo próprio irmão, Pai. E que ele deveria mudar a sua mente, Pai, fazer uma metanoia na cabeça dele, Pai, porque ele sempre foi infeliz, não foi porque ele não tinha bens, Pai, mas porque ele não tinha compaixão, ele não amava, e aí nem os bens preenchiam o coração dele, Pai. Mesmo com tantos bens, ele se sentia vazio e não conseguia usufruir nem mesmo daquilo que era dele, Pai. Não deixa, Pai, nessa noite que nós sejamos assim, Pai, que os bens não seja o nosso alvo para te servir, Pai, mas que a Tua presença seja a coisa mais importante na nossa vida nessa noite, Pai. É o que te pedimos, Pai, e que o Senhor nos ajude, Pai, a também não fazer como o primeiro jovem, o filho jovem, Pai, que é deixar a Tua presença e partir para uma terra distante, Pai. Porque na presença do Senhor, Pai, nós ainda passamos luta, que dirá longe do Senhor, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, para mim falar sobre esses dois filhos, como eu já falei, que é sobre a parte dos dois seres humanos aqui, para não me perder antes de eu entrar, no verso 11, começa assim, Jesus dizendo, os fariseus estavam ali, né? Eles comem com pecadores, ele reúne com essas pessoas, ainda come com eles. A Bíblia diz que Jesus, ele sabia quando uma pessoa estava pensando alguma coisa, razoando, murmurando. Ele sabia. Ele sabia. Se você estivesse falando alguma coisa baixinho com alguém, murmurando, Jesus olhava e já sabia a sua intenção, o que você estava tramando. Então Jesus, sabendo já que eles estavam murmurando, e que Jesus estava fazendo ao bem na ótica do judeu para quem não merecia, porque veja que você lembra quando eu falei que os não-judeus eram considerados como cachorros. Então, ou seja, se eu sou judeu, eu tenho que fazer o bem para quem? Para outro judeu. Jesus deu uma declaração parecida com isso. Aí ele fez meio que ao contrário de Jesus, em uma outra ocasião, né? Quando a mulher chega diante dele e pede misericórdia para ele, né? Ele disse assim, olha, não é bom que lance os pães dos filhos aos cachorrinhos. E a mulher diz assim, olha, mas os cachorrinhos comem até das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mas ali Jesus fez isso para testar a fé daquela mulher, para ver se realmente ela cria. E aí, quando a mulher disse isso, aí Jesus falou, grande é a tua fé, seja feito como você diz. Então Jesus às vezes testava as pessoas para ver se realmente ela tinha fé mesmo. A convicção dela era alcançar a bênção dela. Mas nesse caso aqui, eles estavam ali para denegrir mesmo a imagem dos pecadores e a imagem de Jesus. Então,
Jesus vai e compara esses pecadores nesse primeiro verso, no 1. Um pai tinha 2 filhos, viu? Fariseus e pecadores e gentios. É isso que ele está dizendo. Um pai tinha 2 filhos. Presta atenção nessa história que eu vou contar para vocês. Tinha 2 filhos. Então, o primeiro filho é um filho que pediu tudo que o pai tinha, foi embora, se perdeu tudo. Depois aconteceu tudo isso, a história que eu contei para vocês. E ele ficou à míngua. Depois ele arrepende do lugar que ele está e volta para trás, pede perdão para o pai, e o pai o aceita e o alegra e mata um carneiro para ele. Aí Jesus está dizendo para ele assim, ó, esse filho, esse perdido, é os filhos da graça, é aqueles que vão aceitar o meu propósito que eu tenho por eles, é aqueles que vão me ouvir e praticar minha palavra. Vocês, fariseus, classe judaica, né? Digamos assim, vocês, o povo que deveria me aceitar e me receber, porque vocês sabem que a palavra diz que eu vim para os meus, vocês eram os meus. Vocês é o segundo filho, é o filho mais velho, o filho da lei. Por quê? Até porque a lei é mais velha que a graça. Você estava na lei, então o filho mais novo entrou na graça, vocês entrou na lei. Só que quando eu vim para fazer uma festa. Vim fazer a festa para eles. Mas porque vocês não querem entrar na festa. Por isso que a festa agora é dos da graça, dos mais novos. E aí, então vocês, é os filhos da lei. E vocês estão aí se justificando e querendo me condenar, por que eu estou comendo com eles? Porque vocês cumprem 613 mandamentos e acham que vocês são perfeitos. E vocês são o filho mais velho, que deseja entrar no céu por méritos próprios. Vocês é aquele filho que eu acabei de ler, que eu te sirvo há tantos anos, eu faço tudo o que o senhor manda, e o senhor não me dá nada. Vocês são esses. Ou seja, vocês não vão entrar, porque Abraão foi salvo pela fé. Vocês são filhos de Abraão, mas vocês não entenderam como Abraão foi salvo. Pela fé. E isto foi-lhe imputado como justiça. Ou seja, isto valeu para o perdão dos pecados dele. Mas vocês não entenderam. Então é mais ou menos isso. Então aqui a lei e a graça, teologicamente, só um paninho de fundo para nós entender. É uma briga de 2, que um obedece o pai por regra, por mandamento. Então, por que ele não podia matar o novilho cevado? Porque uma pessoa que ele obedecia o pai por regras. Então, o pai, para ele, não era pai, era um patrão. Eu faço tudo que o senhor manda, não é assim? Quem faz tudo que manda é o servo, é o empregado. O filho, ele tem autoridade. Pai, hoje eu quero matar um cabrito, ele mataria. Mas não, como ele estava cego dentro daquilo que ele poderia fazer para merecer. Você vê que ele não pede o cabrito. Ele fala assim, olha, eu sirvo há tantos anos, nem um cabrito você me deu. Ou seja, eu mereço. Eu mereço também uma festa celestial. Mas lembra do fariseu e o publicano? 2 homens também, tá vendo? 2 filhos, 2 homens. Subiu ao templo para orar. O fariseu, que é um desses aqui, batia no peito, orava de si mesmo para si mesmo. Porque quando ele fala de si mesmo, é que a oração dele não passava do teto. Ficava nele mesmo, porque ele estava orando para ele mesmo. Porque ele estava contando contando o que ele era, o quanto ele era bom para Deus. Então ele fala assim, graças te dou, Senhor, porque dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, jejuo 2 vezes por semana, e não sou igual aos demais roubadores. Ou seja, e o outro sujeitinho que estava ali, o publicano, não fazia nada disso. Então, os roubadores era ele, já estava apontando indiretamente. Aí, quando ele fala tudo isso, o publicano ia se justificar, viu a oração, falou, como é que eu vou fazer? Eu não faço nada disso, eu não tenho nada de bom para apresentar para Deus, minhas mãos é sempre vazias.
Tudo que eu tenho ele me dá, eu não consigo devolver nada. Não dou dízimo, não faço isso, não jejuo, não faço nada disso. E aí, ele não tinha nada para apresentar, ele falou assim, ó, ser propício a mim, Senhor, eu sou um pecador. Só isso que ele falou. E a Bíblia diz que Jesus perdoou os pecados dele. E não do outro que se, por mérito, queria entrar no céu. Entendeu? Com isso, antes da gente começar o discorrer da parábola aqui, irmão, enquanto você tiver alguma coisa própria, que você fala assim, olha, isso aqui me garante alguma coisa diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você ainda está num chiqueiro. Quando você tiver alguma coisa, você ainda está no chiqueiro. Eu vou fazer uma introdução meio que aplicando junto, para a gente não perder muito tempo. O título eu pus assim, poderia ser vários, o Pai Amoroso, como eu disse aqui, que veio na minha cabeça agora há pouco. Mas eu pus assim, ó, sem cair em si, não pode haver retorno. É impossível uma pessoa voltar para Deus sem arrependimento, sem fazer uma reflexão da vida dela, como é que ela está. E isso, nós devemos de vez em quando, sempre, né, parar e pensar, como eu estou diante de Deus? Qual é a distância que Deus precisa percorrer para me encontrar? Para onde eu fui? Será que eu não estou bem longe já? Então, a parábola do filho pródigo é, na verdade, a história de um pai que nunca desistiu do filho. Deus, o pai é Deus aqui, ele nunca desistirá de nós. Eu vou fazer um paralelo aqui, já que Deus me pôs na cabeça. Lembra as dúvidas que nós tínhamos aqui da salvação, se perderia ou não? O filho aqui, onde que ele nasceu? Na casa do pai. Nascido de Deus, na casa do pai. O que aconteceu com esse filho? Ele foi embora. Eu quero sumir da igreja, eu quero sumir da presença de Deus. É isso que ele disse. Quero sumir, eu quero viver a minha vida. Quero gastar do jeito que eu quero. Eu não quero ser comandado para o Senhor, perguntar se eu posso pegar um dinheiro ou não posso no banco. Eu mesmo quero assinar meu cheque. Mais ou menos isso, não é? Ou seja, ele sumiu da presença do pai. Ele não era criatura, não era escravo, ele era filho. O que aconteceu com esse filho? Ele voltou para trás, não voltou? Nós lemos a história. O pai aceitou ele ou não? Aceitou. Então não importa onde você foi, não importa o erro que você cometeu, não importa. O pai vai estar sempre na porta esperando. Veja bem que a história, olha um detalhe da história, fala que ele viu o filho, ainda longe ele avistou. Por que será que o pai avistou ele muito longe ainda? Porque o pai todo dia devia ficar muitas horas lá olhando. Olhava lá na frente, talvez dava até uns passos, uns 100 metros. E a Bíblia diz que ele pecou, não é? Imagina, vamos fazer uma ideia aqui. Imagina um salvo que saiu, ficou um tempo fora da presença do pai e cometeu algumas falhas lá. E ele fala, e aí ele se arrependeu. Mas aí tem um detalhe que nós vamos falar. E por que ele arrependeu, Milton? Porque ele passou fome? Não. A fome foi um estado que Deus deixou ele no sentido de uma circunstância para ele passar terrenamente por ele ter feito, por aquele erro grandioso que ele fez no começo. Então, ou seja, a fome ali não foi para ele voltar, não entenda assim. A fome é a consequência da semeadura dele. Tudo que você plantar, certamente colherá. O que ele fez com o dinheiro? Gastou tudo. Então o que ia acontecer? Ele ia ficar liso. Quem fica liso não tem dinheiro para comprar comida. Então, a circunstância de fome, o que ele passou, o desespero, não fez ele voltar. Aquilo lá foi a paga já aqui na terra, terrenamente, para que ele visse
que ele nunca deveria ter saído do pai. Isso aqui só para refletir sobre o que ele fez. Certo? Ou seja, você viu o que ele falou? Na casa do meu pai, tem até os trabalhadores comem e tal. Presta bem atenção que ele não volta por causa do arrependimento. Ele não volta. Ele volta porque ele pensou na comida. Lembra que ele falou? E eu aqui morrendo de fome, a ideia dele, a primeira coisa que ele queria resolver era o estômago. Ele não falou assim, nossa, pequei contra meu pai, pequei contra Deus, eu vou voltar para meu pai, pedir perdão para ele. O que eu estou passando aqui é fruto dos meus desvaneios que eu tive. Foi eu que errei, eu que fiz tudo isso. Não. Até lá eles têm comida, eu vou para lá, porque lá eu não vou cuidar de porco e eu vou comer melhor que aqui, porque aqui a Bíblia, você viu que ele lá não lhe dava nada, ninguém lhe dava nada. Ou seja, mas ele caiu em si, Milton. Então como é que fica essa história, esse paralelo aí? Sabe por quê? Quando o filho vai embora, lembra das parábolas? O pai busca. A busca do pai saindo da porta e lá reflete na busca do Espírito Santo que convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo enquanto ele estava no chiqueiro. Mas precisava, Deus gostaria que fosse assim? Não. Mas quando o filho é rebelde demais, o pai abre mão da vontade permissiva dele. O que é uma vontade permissiva? O pai fala, olha, eu não gostaria que você fosse. Mas ele fala, mas eu quero, pai, eu sou de maior. Bom, se você quer então, vai sozinho, não é vai com Deus, né? Vai sem mim, vai, né? Mas vamos para o outro verso. Então ali, você percebeu quem trouxe ele? Foi o Espírito Santo que convenceu dentro dele. Lembra que eu falei que esse filho é o filho da graça. Então, às vezes, é claro que isso aqui, como Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vamos viver no pecado? Claro que não. Eu estou dando um exemplo, porque todos nós estamos sujeitos a erros. Talvez nós podemos ter uma desilusão tão grande e partir para um erro. Porque isso é fraqueza, é falta de maturidade. Então é por isso que nós estamos vendo o erro desse jovem, porque tem um ditado que diz que o inteligente aprende errando, mas o sábio aprende com os erros do inteligente. E esse cara é inteligente, ele aprendeu com o erro. Ele aprendeu errando. Nós somos sábios, então nós temos que aprender com ele. Então nós não vamos sair. Sabe? E por que que ele só depois que ele ficou sem nada, ele retornou? Sabe por quê? Porque a única forma de você receber, do Pai te receber na presença dele, é quando você já não tem mais nada para oferecer. A única forma que você pode ser salvo é quando você não tem nenhum recurso, quando você não tem nenhum histórico de bonzinho, quando você não tem nenhum discurso que você pode falar, eu te sirvo, eu faço correto, eu cumpro mandamento, eu faço isso. Só quando você está assim. E você sabe quando é que você fica assim? É quando você cai em si e fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me salva. Porque eu sei que eu tenho errado muito. Eu sei que eu tenho feito coisas que desagradam o Senhor. Eu sei que eu não tenho andado nos seus caminhos. Foi o que ele fez. Isso é a história de nós, quando estávamos errantes no mundo. E Deus nos chamou. Nós não tinha nada para oferecer para Deus. Nós tínhamos prostituição, álcool, drogas, bagunça, palavrões, brigas, desavenças. Era isso que nós tínhamos para oferecer a Deus. Porque nós amávamos isso. Então, no caso do filho pródigo aqui, essa parábola, ela nos mostra que o pecado não é apenas quebrar regras, é o desejo de querer as bênçãos de Deus sem querer o próprio Deus. A igreja contemporânea, quantos por cento da igreja contemporânea estão pensando só nas bênçãos de Deus? Elas vão lá para pedir herança, não é a maioria. Eles ficam ali até que a herança sai. A hora que sai, depois não caem em si, porque são orgulhosos demais. Mas a hora que cabe a herança, eles voltam de novo e você é abençoado. Eles vão para receber uma palavra de bênção, mas eles não sabem nem qual o conteúdo dessa bênção. A bênção tem que ter alguma coisa física, visível.
Quero dizer, irmãos, que nessa parábola, o filho pródigo, o cair em si, representa o Espírito Santo, né? Que um dia nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, enquanto ainda estávamos no chiqueiro do mundo sem Deus. Porque quem está lá no mundo, está o quê? Morto. Lembra que o pai falou? Teu filho estava morto e reviveu. Morto não pode falar para Deus, eu te sirvo, eu faço tudo isso. Agora o outro filho estava bem vivo, ele precisava morrer. Ele era um centurião, né, chamado Nicodemos, igual ele. Não, Nicodemos era o mestre da lei, centurião é o outro, perdão, irmãos. Então ele fala no verso 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que significa isso? Eu pedi para Deus, o que significa levantar-me-ei e vou ter com meu pai? Falei, Deus, me dá não quero isso teologicamente, eu quero que o Senhor me dê uma visão, uma coisa assim, revelada, clara sobre isso. Levantar-me-ei e ter com meu pai. Sabe o que é isso? O Espírito Santo, quando ele cai em si, né? Minutos antes acontece o quê? Convence ele. Olha, você pecou. Você saiu da presença do seu pai. Você perdeu a justiça. Você ficou sem justiça. Você ficou sem provisão, sem proteção. Você está num caminho errado. Você precisa voltar. Aí ele diz assim, aí ele entende, né? Ele faz uma reflexão disso, o Espírito convence e ele fala, eu preciso voltar mesmo. Aí, olha só, então irei, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso representa a graça irresistível. Ou seja, quando o Espírito Santo toca e te chama de volta para o retorno. Porque todos nós, irmão, retornamos para Deus. Por que nós retornamos? Como filho pródigo. Ah, irmão, nunca retornei, eu aceitei Jesus, estou até hoje. Não, você retornou. Porque você caiu lá em Adão também. Você ficou no mundão. Precisou dele te buscar. Porque você já era de Deus. Só que você caiu. Aí ele teve que buscar você. Jesus veio para o quê? Buscar o que você achava perdido. Então você também foi buscado. Você é o exemplo do filho pródigo. Nós somos. Então, o levantar-me-ei e ter com meu pai não vem de mim. É a graça irresistível que me buscou. Falou, vamos agora é seu momento. E quando a graça chega, você tem que ir, não tem outro jeito. Porque ela é irresistível. Não tem como você não ir. É como um furacão, né? Se você entrar dentro dele, não tem jeito. Você vai aonde ele for. Você não vai sair mais lá de dentro. Um tornado, né? Quando ela chega, nos arrasta. Para onde? Para a casa do Pai. O abraço do Pai, lembra que nós lemos? Que o abraçou e beijou? O abraço do Pai significa o amor incondicional do Pai. Por que incondicional? Porque não precisava nenhuma condição. Porque se precisasse, ele ia falar, tudo bem, eu te aceito de volta. Recupera todo o dinheiro que você perdeu. Faz tudo, conserta tudo que você fez de errado. Recupera pelo menos a grana. Porque você acabou com o meu dinheiro. E eu te dei herança achando que te ensinei muita coisa. Você que já estava maduro. Para pelo menos negociar. Não, foi incondicional. Isso mostra para nós que nós temos que amar as pessoas como? Incondicionalmente. O amor, por que incondicional? Porque o amor não é vingativo. O pai podia vingar dele, era o momento aí. O beijo representa o quê? O beijo representa Cristo. Quando ele abraçou, você é meu filho. Quando ele beijou, eu te perdoo. Representa o perdão de Cristo o quê? Tão esperado. Porque quando ele voltou, ele não tinha certeza. Ele falou, eu vou virar um trabalhador, tá bom, moro num quartinho lá. Mas não. Mas ele esperava no coração. Quando nós erramos, nós não esperamos no coração que Deus nos perdoa? Claro que nós esperamos. O anel, quando ele fala, pega o anel, a roupa, né? O anel significa a autoridade dos filhos. Os filhos tinham anéis. A autoridade dos filhos do pai, carregando o sobrenome do pai. Eu fiz um estudo que fala que quando o filho tinha o anel do pai, ele podia até assinar documentos no cartório em nome do pai, se estivesse ausente.
demonstrando que ele nunca deixou de ser filho. Nunca deixou. Quando o pai coloca, ele queria ser empregado. O pai falou, não, traz uma roupa, põe um anel. Quando foi... Olha que coisa interessante que Deus mostrou. Você viu que quando ele foi embora, que ele falou, eu vou embora, ele partiu. Ele não falou, vou fazer uma viagem. Partiu eu vou zarpar daqui, eu vou morar de aluguel em outro lugar, comprar uma casa. Você viu que a roupa, o anel, a sandália, estava tudo lá. Sabe por quê? Porque não adianta você fugir de Deus. Ele sabe que um dia você vai voltar. Ele não precisa. Olha, se você ler o texto aqui no começo, percebe que quando ele fala assim, olha, me dá meus haveres, a única coisa que está escrita é assim, e o pai lhe deu os haveres. Eu fiquei pensando, por que o pai não falou nada? Mas meu filho, espera um pouco, vamos conversar. Você ainda é muito jovem, você tem uns 20 anos ainda, você não tem muita experiência. Tá certo que você ajuda na fazenda, faz isso, faz aquilo, mas quem compra o boi, vende aqui é eu, seu irmão mais velho, que toma mais conta, que era os mais velhos, que tomavam mais à frente. Você ainda é jovem, espera mais um pouco. Não. Tá mais para frente isso, irmão, mas eu vou falar agora. Já, que vai caber no que eu estou falando. A maior punição que Deus pode dar para nós, sabe qual que é? É o silêncio de Deus. E deixar nós fazer a nossa vontade. Essa é a maior punição que Deus dá para nós. Sabe por quê? Mano, mas Deus deixou aí, como é que Ele está me punindo? Sabe por quê? Ele não pune você porque Ele sabe que você mesmo vai punir você todo dia. Você mesmo vai se punir. Ah, tá bom. Vai o castigo. Porque você é o próprio castigo seu. Sem mim, o que Jesus falou em João 15:5? Nada podeis fazer. Ele não teve outro jeito, né? Ele teve que entregar o dinheiro para o mundo. O mundo, ele no começo, pode até ter um brilho. Enquanto você tiver dinheiro, enquanto você puder dar alguma coisa para o mundo, você vai ser bem aceito. Ele te vende tudo, irmão. Te dá as comidas mais gostosas, as delícias melhor. Mas quando ele traz a comanda para pagar, não sobra nem um centavo no seu bolso. E aí, ele faz assim, ó. Estamos certo. Ele fecha a porta e fala, se vira. É assim. Primeiro, o mundo te abraça. Depois ele te escraviza. É sempre assim. Nós temos experiência disso, né? O anel significa a autoridade dos filhos do pai, carregando o seu sobrenome do pai, demonstrando que ele nunca deixou de ser filho. Mesmo quando estava ausente, deixando claro que a salvação não se perde. Lembra que aqui é o filho pródigo, é o filho da graça. O outro conversava com Deus, tete a tete, medindo força. Olha, eu como e bebo aqui, mas eu trabalho bastante. Então, isso o Senhor nunca fez nada por mim. A túnica era o traje para a festa da reconciliação. Põe a melhor roupa. Por quê? Quando é que você põe a melhor roupa? Quando você vai num lugar muito interessante. Você viu o que o pai falou? Põe a melhor roupa. Qual que é a melhor roupa, irmão? É o corpo glorificado. É aquela que você vai receber lá. É as vestes brancas. Aquelas nupciais que você vai encontrar com Jesus, com o seu noivo. As sandálias nos pés é tornar público. Público aonde? Na festa. Que tipo de pai que ele era. Dá o exemplo para todos ali, para o servo, para todo mundo, até para o irmão. É tornar público a repatriação do filho. Lembra que ele está perdido, foi achado? Porque naquela época só os filhos tinham as calçados. Os escravos andavam descalços. Então, no momento que colocou a sandália, o que os empregados pensou? Não, ele aceitou ele como um filho de volta. Simples assim. Né? E ao colocar as sandálias nos pés do filho pródigo, o pai rejeitando a ideia de aceitar apenas como um dos seus empregados e dizendo, você é meu filho,
e não um escravo. Esse é um filho que se perdeu, não é um filho que estava diante do pai a vida inteira. Irmãos, a bondade do pai é muito maior do que nós imaginamos, mas nós não podemos abusar dela, claro, porque nós ficamos diante de Deus, na presença de Deus, nós mantemos aqui, porque Ele nos restringe, nos mantém, mas pessoalmente, na nossa responsabilidade pessoal, é porque nós somos gratos a Ele. Então, por que nós temos que ser como José. Quando a mulher de Potifar falou, José, deita comigo. José falou, eu não cometeria um pecado desse contra o meu Deus. Entende, irmãos? É assim. É assim que o segundo filho tinha que ser. Mas ele não entendeu a graça. Ele queria servir o pai como um patrão, por méritos próprios. Então agora, vamos discorrer um pouquinho aqui, que nós já vamos terminar agora mesmo. Vai vir a ceia, né? Só mais algumas coisinhas. O verso 13. Aí nós vamos correndo e falando alguma coisinha só, para mais um complemento, né? E poucos dias depois, né? O filho mais novo, juntando tudo que tinha, partiu para uma terra longínqua que pisou os seus bens dissolutamente. Verso 13. O que ele fez, irmão? Ele estufou o peito. Falou, agora sim, agora eu estou com o dinheiro. Eu fiquei pensando na minha cabeça, por que demorou alguns dias ainda? Talvez demorou o trâmite no cartório, né? Para dividir os bens ali, assinar, né? Porque eu acho que ele estava com vontade de ir embora no mesmo minuto que o pai falou, não, vou fazer isso para você. Talvez demorou um pouquinho ali, né? Arrumar o dinheiro ir no banco, né? Estou conjecturando aqui, né? Assinar algumas coisas, a herança. Certo? Era longe, né? Então o filho saiu de peito estufado, saiu com o peito estufado da casa do pai, achando que seria o dono do seu destino. Não é assim que tem muitos que fazem assim? Que Deus que nada, rapaz. É meu braço, eu faço o que eu acho. Eu que mando na minha vida. Nós vamos ter muita surpresa até o fim dos tempos. A Bíblia ensina que nós devemos andar com o coração rendido ao Senhor e jamais deixar sua presença. Essa é a orientação de Deus. Podemos submeter a alguns planos nossos? Até podemos. Eu peguei um texto, lembrei disso. A gente pode fazer alguma coisa? Pode. Mas como? Tiago 4,15. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Então, primeiro nós falamos com Deus, aí ele deixa nós fazermos. Mas se Deus quiser, nós vamos fazer. Ou seja, não é nós que decide. Nós conversamos com Ele. Então, o verso 12 agora, voltando, que eu estou indo e voltando, que é mais ou menos assim, para entender melhor. O mais moço disse ao pai, dá-me a parte dos meus bens, que me pertencem, e partiu a fazenda. Olha que interessante, irmãos. Cuidado ao pedir uma bênção para Deus, sem ter uma boa finalidade para ela. Sabe como é que chama isso? Maturidade. Pessoas imaturas não devem nem pedir bênção para Deus, porque não vai ser para glorificar Deus quando ele pegar essa bênção. Por isso que tem muita gente que ao receber uma bênção até abandona Deus, ou seja, ele nunca foi de Deus. Ele estava ali para resolver o problema dele, depois ele e consegue vir com a maior cara de pau e voltar e pedir outra. Cuidado quando você pede uma bênção para Deus sem ter uma boa finalidade para ela. Por quê? Porque ela pode se tornar uma armadilha para você. Olha que coisa. O pai deu tudo, Deus abençoou ele tudo que ele queria. E aquilo foi o quê? Uma armadilha para ele. Percebeu? Por isso tem que ter maturidade. Por isso que pedis e não recebeis, porque pedis maus. Esse é para os filhos mesmo, viu? Para ter maturidade até receber, até poder receber. Então, nós temos que se amadurecer, irmãos. O nosso propósito diante de Deus, da bênção, é o seguinte: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Esse é o propósito da pessoa amadurecida. Buscar o reino de Deus e sua justiça. Por quê?
Porque ele já disse em Mateus 6,33, porque as demais coisas serão acrescentadas. Você não precisa buscar bênção. Ele já sabe do que você precisa. Uma pessoa madura, o que é saber do que precisa? É ter confiança em Deus. Porque se eu tenho confiança em Deus, eu preciso ficar pedindo as coisas? Não, eu já sei. Eu sei que Ele sabe do que eu preciso. Ah, vamos fazer uma campanha? Eu não vou fazer. Por quê? Porque eu sei. Eu sei que Deus sabe da minha necessidade. Eu não preciso disso. Eu acredito na palavra que está escrita. Ele diz que Ele vai suprir minha necessidade, se eu buscar o reino dEle. Então seria uma imbecilidade da minha parte ficar pedindo as coisas para Deus. Ou eu não tenho fé, ou eu acho que Deus não cumpre o que Ele fala. De duas, uma. Então, irmãos, vê que ele pega, repartiu os haveres e ele partiu, não é? Foi. Ele queria ser dono da sua vida. Ser independente de Deus, da presença de Deus, é o começo do deserto na vida de alguém. Aí começa, estou no deserto, irmão. Averigua um pouquinho a vida dessa pessoa para ver o deserto. O silêncio de Deus, quando eu falei de silêncio, ao pedir, lembra que ele pediu uma bênção, o silêncio de Deus ao pedir bênçãos desnecessárias. Era necessário que ele pedisse a parte dele naquele momento? Ele mesmo reconheceu que até os trabalhadores viviam melhor que ele depois que ele quebrou. Ou seja, se ele falou isso, ele estava dizendo, olha, até o empregado é bem tratado. Bom, se o empregado é bem tratado, reconhece que é bem tratado, imagina o filho, como não é. Então a gente aqui dá para fazer pensar aqui, que ele era muito bem tratado. E a gente pode ver isso na resposta ao filho mais velho. Olha, tudo que eu tenho é seu. Você pode matar quantos cabritos você quiser, você não comeu porque você não quis. Porque você não me conhece. Entende? Tem pessoas que estão morando na casa do Pai, na igreja, a vida inteira, e não conhecem o Deus que tem. O Deus que é o Deus daquela casa, o Pai daquela casa. É filho e é um mendigo na fé, é um mendigo espiritual. É um filho que está tentando provar para o pai, ou está ralando, sacrificando, trabalhando muito, para o pai reconhecer que ele é alguma coisa. Não vai reconhecer nunca. Porque o único sacrifício que Deus aceitou está escrito lá em Hebreus 10. Entenda, de uma vez por todas. Só o de Cristo é o sacrifício, é aquele, é o único. Ele manda nós entender de uma vez por todas, minha Bíblia diz, que o que ele aceitou foi só aquele. Mas às vezes parece tão fácil, né, que a gente fala, será que é assim mesmo? Essa parábola é o retrato de quando um filho decide caminhar, mesmo que por um tempo fora da presença do pai, a punição que ele recebe é ser entregue às suas próprias vontades, aquilo que eu falei, que ia falar antes. Verso 18. Então levantar-me-ei, terei com meu pai e pedir-lhe, pequei contra o céu, tal. Ele caiu em si e falou isso. Caiu em si. Nessa parábola, caiu em si, foi o único momento de sobriedade daquele jovem, em toda essa história. E para nós também. Nessa noite de ceia, que nós vamos ceiar, o único momento de sobriedade do nosso dia hoje é se nós nos cairmos em si e arrependermos dos pecados que nós cometemos esses 30 dias que antecedeu agora a próxima ceia. Esse é o único momento de sobriedade. Mas diz coisa muito boa. Nada do que você faz é bom para Deus. Então eu coloquei aqui, né? Uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos. Nesta noite de ceia, o Pai está nos esperando de braços abertos para dar o abraço de reconciliação. A parábola do filho pródigo é essencialmente uma história de um pai que espera um filho que erra e uma festa que celebra o seu retorno. Meus irmãos, se nessa noite você é assim, como filho pródigo, tem estado um pouco distante de Deus e tem fome por esse retorno, a mesa
é para você e para mim. As sandálias, a túnica, o anel de filho te espera. Arrependa-se, volte para Deus. Você não é escravo, você é filho. A casa do pai é o seu lar. Não dá mais para ir embora da presença do pai. Lembre do conselho de Davi. É melhor um dia na tua casa, na porta da tua casa, do que 1000 dias em qualquer outro lugar, ou na tenda dos ímpios, que é onde ele estava. Que conselho maravilhoso, Davi, né? Para nós nessa noite, né? Vamos ler para terminar agora, 9 horas e 2 minutos, Salmo 103, que eu gosto muito e Deus mostrou uma coisinha aqui, eu fui nele. Salmo 103, verso 10. Eu, juntando toda essa história aqui, eu fiz um término aqui sobre o perdão, que o importante desse texto é o perdão, né? Não vai dar tempo de eu falar do segundo filho, porque é uma coisa grande, mas o filho ali, pra gente, o exemplo dele, que o pai está falando com ele, é para nos ensinar a ter compaixão e não ficar chateado quando Deus salvar alguém, quando Deus receber alguém bem. E Deus pode receber alguém bem com uma festa, com um carro novo, trazendo para uma realidade. E você não pode invejar aquilo. Alegre-se com o filho. O pai dele falou, alegre-se, ele estava perdido e foi encontrado. Então, irmãos, se algum irmão seu prosperar, se algum irmão seu que era pingaiado, que fazia tudo errado, que você quase desejava o inferno para ele, alegra com ele. Fala, glória a Deus, você chegou aqui, que você vem. Mas estava todos esperando. A festa é para você mesmo. Compaixão. 103, 10. Não nos tratou, aqui está na minha Bíblia, segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Lembra do filho pródigo? A graça. Ele veio. Nós éramos os filhos pródigos. Ele chegou. Ele era o pai. Todo mundo estava, como a Bíblia diz, como ovelhas desgarradas, a Bíblia diz. Perdidos. Tinha as 99 ovelhas judias lá no coisa, mas tinha o da graça que estava sumido. E Deus falou, não, eu tenho que apartar aquela também, eu tenho que pôr junto. Porque Jesus, ele disse, eu ainda tenho algumas ovelhas que não estão nesse aprisco, lá em João 10. E o Pai aqui, o Pai, antes de enviar Jesus, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu não vou tratar vocês segundo os pecados de vocês, ou seja, eu vou ser muito mais complacente com vocês do que vocês imaginam, do que vocês merecem. Eu quero terminar dizendo o seguinte, o Salmo 103, 10, fiz uma alusãozinha aqui, mostra para nós que o perdão de Deus não é uma resposta ao merecimento do filho. Ou seja, não é uma resposta, porque você não merece. Não é uma resposta ao merecimento do filho, ou nossa, mas uma transbordante expressão do seu próprio caráter. Por que o próprio caráter? Porque Deus é... Quem responde? Amor. Porque Deus é amor. O caráter dele é amor. E quem ama, tudo suporta. Então, o perdão de Deus não é uma resposta ao merecimento nosso ou do filho, mas uma transbordante expressão do seu próprio caráter. Ele não apenas abre a porta, lembra? Estava lá? Ele corre ao encontro e restaura a honra de quem só esperava julgamento. Esse é o nosso Deus. E para terminar, correr naquela época para um ancião velho era uma vergonha, porque segundo o costume judaico, para eles correr, eles tinham que levantar as túnicas bem alto para poder correr. E quando alguém visse, olha aquele ancião que ele está fazendo, mostrando as pernas correndo, era horrível, era feio demais.
Mas esse é o escândalo do Evangelho. Jesus fez dessa forma. Ele, subsistindo em forma de Deus, ele desceu aqui, morreu numa cruz, sem ter um pecado, para trazer nós de volta. Ele quebrou todos os paradigmas, todas as regras judaicas, todas as regras romanas, e falou: não podia comer com pecador, lembra no começo? Ele comeu. Não podia conversar com prostituta, ele conversou. Não podia chegar perto de leproso, leproso ficava numa fazenda lá, jogava comida numa janelinha lá e comia. Ele conversou com os leprosos, ele curou o leproso. Não podia curar no sábado, ele curou também, segundo os judeus, né? Ele conversou com a mulher samaritana, que os judeus não se davam, mas ele se deu também. Ou seja, esse é o amor do nosso Pai. Nada atrapalha ele. Não há nenhuma circunstância para ele, para que ele possa recuperar alguém. E nós devemos andar. O Bernardo sempre pregava isso na década de 90, eu já ouvia. Ele falou: irmãos, aprenda a andar acima da circunstância. Lembra, Fausto? Ô irmão, está uma luta aqui. Não. A maior luta você já passou. Você saiu do chiqueiro. Agora você está na presença de Deus. Não tem mais luta. Até os empregados têm comida. O que você está reclamando? Você levantou, você respirou, você comeu. Ah, vem de mal, vem de bem. Ganhei pouco, ganhei. Não importa. Eu estou vivo. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria volta ao amanhecer. Chore à noite, com esperança de sorrir no outro dia. O futuro a Deus pertence. Amém? Amém. Deus nos abençoe. E eu espero ter passado alguma coisa para os irmãos. E agora eu vou chamar o Derek para fazer a ceia. E vamos coisar, já é 9:09.